Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Estamos com o S&P na tela e finalmente o S&P chegou na região dos 4.300. Eu estou esperando isso pelo menos há uns 6 meses, quando houve o rompimento desta LTB. Imaginava que poderia ter chegado nesse começo já testado, pivotado, mas não foi. Ele voltou, fez aqui um pullback, parecia que ia subir, retestou aqui de novo e aí pegou um pouco de tração e foi bem devagarzinho até os 4.300. Agora vamos observar, né? Chegando nos 4.300, o que vai acontecer? Se ele vai dar uma pequena corrigida para pivotar e romper, ou realmente isso aqui é uma resistência e os preços vão parar aí. Para, né, a gente continuar acreditando na alta do S&P, eu vejo aqui um fato importante, ele ter rompido a nuvem de Shimoku. Isso aqui eu escrevi há muito tempo atrás, se eu não me engano foi nessa época, que foi em dezembro de 23, de fatos técnicos que eu gostaria de observar para acreditar, né, numa retomada completa de alta do S&P. E o último que estava era o rompimento da nuvem de Shimoku, e houve aqui, né, realmente o rompimento da nuvem, tá? E aí eu posso talvez acreditar, né, que o S&P, ou acreditar, né, vamos botar assim, que tem maior probabilidade dele continuar subindo, né? A próxima região de possível resistência aqui nos 4.600, 4.500 e está muito perto da máxima histórica. Então, eu acho que o crucial é a gente observar aí como vai ser aí na região dos 4.300. Ele vai romper? Ele vai voltar um pouquinho para romper depois ou realmente ele não vai conseguir passar essa região? Vamos observar. Quando eu vou para o Nasdaq, tá? E o Nasdaq, né, estava esticado, tinha formado aqui umas divergências, depois ele, né, lateralizou, rompe aqui, vai para a região de sobrecompra, tem fôlego para andar, agora voltou a apresentar divergência de novo no gráfico diário. Né? Tá um pouco diferente do S&P. O Nasdaq tem andado na frente, principalmente porque as ações que têm impulsionado os índices são as ações que têm maior peso no Nasdaq. Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, enfim. O Nasdaq, ao meu ver, precisa dar uma corrigida. Tá? Deu uma leve, né? Voltadinha essa semana, veio retestar aqui de novo. Tem objetivo técnico, né? Aqui para a gente colocar tem um objetivo técnico. No caminho, vamos ver esse objetivo técnico aqui, ó. Tá, dá bem em linha nas aberturas e fechamentos desse candle. Pode ser aí esse objetivo técnico para alcançar essa semana e aí realmente fazer uma correçãozinha um pouco maior para dar uma resolvida aqui nessa questão da divergência e aí ter fôlego para subir novamente. Obviamente que o mercado, né, pode continuar subindo e ficar em excessos indefinidamente, mas já vinha apresentando excessos, aconteceu aí os resultados da Nvidia, deu mais um impulso no índice, várias ações estão assim em regiões de resistência, ações com peso que já estão começando a pipocar, cheio de gap, então é esperado aí do Nasdaq uma correção. E aí a gente tem que ver como vai ser a influência disso do S&P. Vai haver uma rotação para as ações do S&P, onde vai ter um descolamento, onde seja que o Nasdaq vai andar muito mais do que o S&P, né? Talvez o Nasdaq, a gente já viu essa semana, né? O Nasdaq caindo 1%, o S&P caindo 0,80%, esse tipo de coisa. Então vamos observar como é que vai ser isso, mas o Nasdaq está num momento diferente do S&P, está mais esticado, tá? Tá apresentando divergência, vamos ver se ele alcança essa região aqui e depois faz uma correção, ou da onde ele está ele já possa corrigir, tá? Sem ainda detrimento da sua trajetória altista. Tá? Ele está com uma trajetória altista aqui, as médias alinhadas no gráfico semanal. Então vamos observar isso, né? Até um retorno aqui no nuvem de Shimoku, 13.500, está tudo ok, que era uma antiga região de possível resistência que ele passou reto sem dar muita bola. Índice dólar, né? Essa semana deu uma voltadinha, ainda fechou a semana acima da média de 21. Tá? Aqui pelo gráfico semanal a gente está retestando aqui uma linha de tendência de baixa, logo abaixo da nuvem de Shimoku, e aqui a gente tem dois cenários, né?
um cenário de longo prazo para cima, que não se desfez totalmente, tá? E que pode retomar aqui com o rompimento da LTB. Aqui tem uma LTBzinha aqui, tá? Desconsiderando algumas sombras no gráfico diário que já havia rompido, até se tornou um pullbackzinho aqui, uma linha de tendência central, está respeitando. Então podemos ainda considerar ela. Ou se, né, no curto prazo, houve cruzamento de médias, né, ele possa se alinhar para baixo, né? Eu já vim falando disso há bastante tempo. Quem sabe até visitar aqui a média de 200. Então a gente está nesses dois jogos, né? Um jogo de maior prazo com jogos de curto prazo. O jogo de longo prazo prevaleceu nas últimas semanas, tá? E agora começou a dar um sinal de cansaço. Vamos ver o que vai acontecer. Está em cima da média de 21 do semanal, em cima da média de 21 do diário, pode romper essa semana. Aí a gente vai para os Treasuries, que é mais ou menos a mesma história, um desenho de alta de longo prazo, que deu uma pipocada, até porque foi muito inclinado, né? E ele tem um desenho para chegar aqui nos 3.880 e não chegou, né? Tá devagar, tá quase cruzando média de 21 com a de 200 para cima, então vamos observar isso nessa semana. Tem uma LTB aqui, né? Aí a gente tem que cuidar, né, que tem as sombras aqui, tá? Aqui no gráfico diário está considerando as sombras, então chegando aos 3.880, nós temos que ver se ele vai romper essa região, e aí realmente ele está entrando novamente no caminho para retestar esse topo. E aí tem uma projeção de maior prazo que leva ele nos 4,44%. Eu vejo se os treasuries vão subir para estes níveis, eu vejo também a possibilidade do dólar acompanhar, dado, né, obviamente que é uma posição relativa às outras economias, aos outros títulos, às outras curvas de juros. Mas eu vejo aí uma possibilidade do índice dólar acompanhar este movimento. E aí a gente vai para uma semana que a gente tem índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e também temos decisão do FONC. E aí o mercado, aparentemente, né, a narrativa é que ele está desenhado para uma possível pausa de juros agora, talvez mais algum aumento, e depois já pensam que os juros podem ser cortados, tá? Dado que a inflação mostrou sinais já de pico e que parece que está mais controlada, apesar de estar acima das metas. E a gente vê alguns sinais ao redor do globo de economias desacelerando, apesar de que os Estados Unidos ainda têm sinais fortes da sua economia, que sugere que mesmo com o aperto monetário, a economia americana está aguentando bem, tá? E a recessão que alguns falavam talvez não aconteça. Então, existe uma expectativa que eu posso dizer assim, resumindo, mais positiva. E aí, vamos ver como é que vai ser o Federal Reserve, né, o Comitê de Política Monetária, essa semana em relação a isso. Se dessa vez ele vai sustentar esse comportamento ou se ele vai dar uma esfriada nos ânimos, dado que o mercado acionário subindo, querendo ou não, ele não ajuda no trabalho de controle da inflação, porque grande parte da população americana está no mercado acionário. O mercado acionário subindo significa que seus investimentos estão subindo e tu se sente mais tranquilo para decisões aí de gastos, que é uma coisa que vinha pressionando a inflação. Sem falar de mercado de trabalho e outras questões aí. Saiu um dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego essa semana, já mostrando alguns problemas. Tem alguns indicadores lá de regiões, se vai subindo muito rápido os pedidos de seguro-desemprego, é um sinal já que o mercado esfriou, apesar de que o restante não mostrou que está esfriando, né? A gente teve criação do payroll de bastante emprego, por outro lado, o aumento de ganho de salário veio abaixo das expectativas. Enfim, não é um cenário trivial, existe uma expectativa mais positiva e agora a gente precisa observar se índice de inflação vai corresponder com isso e também a decisão do Banco Central, se ele não vai dar uma segurada nesse mercado, tá? Para justamente que não se realimente a questão inflacionária. Então temos uma semana importante para a gente observar, e a gente olhando o dólar e olhando os treasuries, a gente vê que eles têm potencial para voltarem a subir e subir bastante. E, né, o S&P está numa região de resistência e o Nasdaq mostrando aí excessos. Bolsa brasileira subiu bastante, está com os gaps aqui,
tá? Gapzinhos de corpo, tá? Eu tenho um desenho de maior prazo aqui, já falei que eu vou me empolgar se passar por aqui, tá? Mas a gente está empilhando vários fatos técnicos de que é um mercado para cima. Tá? Como a gente passou num tempo de que a gente empilhava fatos para um lado, fatos para o outro, etc., eu defini esse canal aqui, tá? E eu vou seguir esse canal aqui, apesar de romper o Ishimoku. E eu acho, né? Tem ainda objetivo técnico, acabou de entrar numa região de sobrecompra que possa chegar aqui no 118. Olha que bonito, 118, aqui essa região do 118, onde tem projeções aqui nessa semana, é inclusive aqui o topo, né, o limite superior deste canal. Então, ainda acho que possa chegar aí nessa semana, e aí precisava dar uma corrigida, tá? Dado que a gente tem vários gaps de corpo e dado que foi aí uma puxada bem alta. Outro mercado aí impulsionado com dados recentes aí de inflação um pouco abaixo, né, da possibilidade de corte de juros, enfim. Então, uma empolgação em relação a isso. Vamos ver como é que vai ser essa semana. O dólar, né, tecnicamente está desenhado para baixo. Essa semana fez uma sinalização tímida, mas importante, né, porque ele tinha testado essa região aqui dos 4.900 e fechou abaixo, tá? Timidamente, mas fechou. E aí o seguinte, eu vejo, né, e aí não é tecnicamente, já venho comentando isso, já fiz algumas publicações, que eu vejo o dólar indo para baixo como uma oportunidade de longo prazo para botar parte dos investimentos em dólar. Então, para mim aqui, né, ele tem projeção de chegar nos 4.800, uma projeção anterior aqui, eu acho que ela tá válida ainda, porque deixa eu mostrar aqui, né? Ela é dessa pernada aqui e tem uma pernadinha aqui. Ele tenta ir para cima, mas veja que não tem fechamento no semanal, então eu ainda considero isso válido. As duas, né, jogam aqui nos 4.800, eu acho interessante. Tem uma LTA aqui, tá? Aqui era uma região de oportunidade. Como ele veio, retestou, tentou subir e está vindo novamente, eu vou ampliar minha região de oportunidade. Eu acho que ele pode até passar por aqui e vir nos 4.600. Então eu vejo tudo isso como uma região de oportunidade de longo prazo. O desenho técnico do dólar é para baixo e ele fez mais uma sinalização essa semana. A minha expectativa, o que eu vou observar, é se ele vai completar aqui, como ele vai completar, como vai ser esses fechamentos, quem sabe se até se ele vai perder esta LTA. Vamos lá para commodities. Commodities eu tinha uma cunha aqui, no gráfico diário, que eu estava acompanhando, e é uma cunha altista, né, rompimento para cima. Tá? No gráfico diário tinha acontecido essas negociações fora do limite inferior da cunha. Quando eu jogo no gráfico semanal, tá, eu vejo ali que respeitou o limite. Então, vou considerar ali o desenho no gráfico semanal. Esse do gráfico diário eu vou romper aqui embaixo, vou manter só essa linha de tendência aqui em cima. E uma coisa até que me passou batido, que é uma coisa que eu vim acompanhando, essa projeção aqui, ó. Essa projeção eu construí há muito tempo. E eu vim aqui falando nos comentários, etc., de que não chegava nessa região dos 108. 108 para mim era importante. Demorou semanas para chegar no 108, tá? Deu uma subidinha e aí ele vem aqui, que era o topo anterior, aqui no 105. Aí o 105 trabalhou, é importante, né? Perde, volta aqui para cima, né? Região importante, e aí ele começou a escorregar. E aí, quando bate, né, quando ocorreu isso aqui que eu estava olhando a cunha, eu não tinha percebido que tinha chegado nos 97,78, nessa região aqui. E olha só como foi preciso dessa projeção anterior aqui. Porque é onde está claro, né? Aqui nós temos uma pernada muito clara de baixo, né? Um recuo em regiões de FIBO e aí a projeção. Então, este desenho aqui estava mantido, estava valendo, e eu não tinha prestado atenção que os preços praticamente foram lá tecnicamente e fecharam. Estou observando a cunha ainda, tá? E é uma cunha que o rompimento dela indica para cima e aí é retomada da alta das commodities. Commodities é o mesmo caso de dólar, de treasuries, que subiu muito rápido, inclinado, mas não perdeu o desenho ainda, né? Deu uma corrigida, mas não perdeu o desenho de alta de longo prazo, que é um problema para a inflação. E aí, né, venho falando de petróleo, tá? Sem falar de ouro, né? O ouro nós temos o Copper Randall lá que continua ainda com a possibilidade de ser completado. Mas nós temos o petróleo, e o petróleo, né,
teve aí reunião do OPEP, um corte surpresa da Arábia Saudita, tá? Que não deu uma grande empolgada e o petróleo continua indefinido, né? Entre essas regiões aqui. Bateu lá na média de 21 do semanal, entrou venda, tinha batido na média de 200, entrou compra. Então tem operadores aí nesses dois extremos, nessa lateralização, operando. Chega nessas regiões, entra venda. Chega na outra região, entra compra. Vamos ver se ele se decide. Tá? Até estava observando o mercado de petróleo nessa semana e, cara, ele na quinta-feira enfiaram ele até 69 dólares. Não era uma enfiada, mas foi 1 hora que enfiaram e já entrou compra retomando aí, trazendo o fechamento aqui para os 71. Aí na sexta-feira vem novamente, perde, né? Entra um pouco mais de venda. Então tá indefinido, tá? Eu tenho visto para baixo uma região que entra compra, tá? Mas dá uma subida para cima, já começam a enfiar. Enfim, temos que observar, fechou abaixo da média de 200, provável nossa sinalização de que é um mercado que não vai subir, e se fechar acima da média de 21, opa, o petróleo, que também tem um desenho parecido com o índice dólar, com os treasuries, com o beacon, né, tá aqui para cima, foi uma puxada muito rápida, né, e ainda não perdeu completamente esse desenho aqui. Para mim, perde completamente, realmente confirmando que perdeu a média de 200 do semanal. Era isso, falei bastante, né? Falei um pouco mais de cenário, falei um pouco mais do que eu estou esperando. Além dos fatos técnicos, a gente tem bastante coisa, né? As médias aqui do petróleo, a cunha do Beacon, né? Que às vezes eu esqueço de falar que é o AW1 aqui, que é o Bloomberg Commodity Index. Nós temos lá o S&P nos 4.300, como ele vai se comportar. A Bolsa Brasileira quase chegando ali no 118, que é o topo limite daquele canal, né? Tem desenho técnico para chegar, projeção técnica para chegar, e como é que vai se comportar. O dólar está quase chegando também em projeções técnicas perto de uma LTA. Então, enfim, né? Tem bastante coisa para a gente observar essa semana que para completar desenhos, inclusive para definições de maior prazo. Era isso, um grande abraço.